Nos anais da história, poucas figuras são tão intrigantes quanto Pôncio Pilatos, o prefeito romano da Judéia de 26 a 36 d.C. Encarregado de manter a ordem em uma terra fervilhante de fervor religioso, Pilatos se viu no epicentro de um evento que mudaria o curso da história, o julgamento e a crucificação de Jesus de Nazaré. Reza a lenda que Pilatos, um homem de pragmatismo e manobras políticas, escreveu um relatório secreto ao seu imperador, Tibério César, detalhando os eventos extraordinários que se desenrolaram em Jerusalém. Este relatório, se é que alguma vez existiu, se perdeu nas areias do tempo. No entanto, fragmentos de seus supostos conteúdos surgiram ao longo da história, oferecendo vislumbres tentadores da perspectiva de Pilatos sobre os eventos que cercam Jesus. Junte-se a mim enquanto mergulhamos nas sombras da história, reunindo a história de Pôncio Pilatos e seu encontro com o homem chamado Filho de Deus. O relatório de Pilatos, conforme relatado nesses relatos fragmentados, pinta o quadro de um homem fascinado e perturbado pelas histórias que cercam Jesus. Milagres, antes descartados como meros rumores, pareciam seguir o Nazareno como uma auréola. Os enfermos eram curados com um toque, os cegos viam e até os mortos teriam sido ressuscitados. Pilatos, um homem de razão e lógica, lutava para conciliar esses relatos com sua sensibilidade romana. Seriam esses simplesmente truques de um mágico habilidoso? Ou havia algo mais, algo divino em jogo? O relatório sugere que até mesmo Pilatos, apesar de seu ceticismo, não pôde descartar completamente a possibilidade do sobrenatural. O julgamento de Jesus colocou Pilatos entre a cruz e a espada. Os líderes religiosos judeus, ameaçados pela crescente popularidade de Jesus e suas reivindicações de ser o Messias, exigiram sua prisão e execução por blasfêmia. Pilatos, no entanto, se viu diante de um dilema. Ele não via culpa em Jesus, nenhuma razão para condená-lo. No entanto, ele também entendia a volatilidade da situação. Atender às demandas da multidão poderia reprimir a agitação, mas ao custo da vida de um homem inocente. O peso da lei romana e o medo de uma revolta acabaram por influenciar a mão de Pilatos. Ele lavou as mãos do caso, um gesto carregado de simbolismo, e entregou Jesus para ser crucificado. A execução foi realizada no Gólgota, o lugar da caveira, uma lembrança austera da autoridade romana e da realidade brutal da crucificação. O relatório, se for crível, sugere que Pilatos ficou profundamente perturbado pelos eventos daquele dia. A imagem de Jesus, pregado na cruz, ficou com ele muito depois que as multidões se dispersaram. Seção 5. Sussurros de ressurreição. O que aconteceu depois, no entanto, abalou Pilatos profundamente. Boatos começaram a se espalhar por Jerusalém, sussurros do impossível. Jesus estava vivo novamente. A tumba onde ele havia sido colocado foi encontrada vazia, guardada apenas por um único anjo. Pilatos, cético, mas intrigado, ordenou uma investigação completa. Ele questionou os guardas, os discípulos e qualquer um que afirmasse ter visto o Cristo ressuscitado. Mas quanto mais ele aprendia, mais o impossível parecia ser verdade. Seção 6. Os Atos de Pilatos. Verdade ou ficção? Adicionando outra camada a este mistério histórico, está a existência de um documento conhecido como Os Atos de Pilatos. Este texto, considerado apócrifo pela maioria dos estudiosos, afirma ser um relato mais detalhado do julgamento e crucificação de Jesus, escrito pelo próprio Pilatos. Os Atos de Pilatos elaboram os relatos do Evangelho,
oferecendo um vislumbre da perspectiva romana dos eventos. Ele descreve os milagres de Jesus, as maquinações políticas dos líderes judeus e até mesmo a crescente crença de Pilatos na divindade de Jesus. No entanto, a autenticidade dos atos de Pilatos permanece um tema de debate entre os historiadores. Seção 7. Dois governantes divididos. O cenário político da Judéia durante esse tempo era repleto de tensão, e a relação entre Pilatos e Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, não era exceção. Ambos eram governantes ambiciosos, disputando poder e influência sob o olhar atento de Roma. O julgamento de Jesus só serviu para exacerbar essas tensões. Jesus, tendo sido criado na Galileia, estava sob a jurisdição de Herodes. Pilatos, sentindo a oportunidade de se livrar desse caso problemático, enviou Jesus a Herodes para julgamento. Seção 8. Ecos, na Igreja Primitiva. A história de Pôncio Pilatos e seu encontro com Jesus não terminou com a crucificação. Os primeiros padres da Igreja, particularmente Justino Mártir e Tertuliano, escrevendo nos séculos II e III d.C., fizeram várias referências ao suposto relatório de Pilatos a Tibério. Eles viram isso como evidência, embora indireta, da realidade histórica de Jesus e dos eventos milagrosos que cercaram sua vida, morte e ressurreição. Embora o relatório original permaneça indefinido, esses primeiros escritos cristãos oferecem um vislumbre do impacto que este documento teve no desenvolvimento do pensamento cristão. Seção 9. Jerusalém, cadinho de inquietação. Para entender os eventos que cercam Jesus, é preciso entender o clima político tumultuado de Jerusalém no primeiro século depois de Cristo. A região era um barril de pólvora, pronto para incendiar a menor faísca. A ocupação romana, embora trouxesse uma medida de estabilidade, era profundamente ressentida pela população judaica. Facções religiosas e políticas se enfrentavam regularmente, cada uma disputando poder e influência. Nesse cenário volátil, entrou Jesus, um pregador carismático, cuja mensagem de amor, perdão e o reino de Deus vindouro ressoou com os oprimidos, mas ameaçou a ordem estabelecida. Seção 10. Um legado forjado em sangue e fé. A história de Pôncio Pilatos e seu papel relutante na crucificação de Jesus é uma história que continua a fascinar e inspirar. Se o relatório secreto realmente existiu ou não, é quase irrelevante. O verdadeiro poder da história está em seu legado duradouro. Pilatos, o oficial romano pragmático, para sempre ligado ao nome de Jesus, serve como um lembrete das complexidades da fé, do poder e do poder duradouro do espírito humano. A história nos desafia a confrontar nossos próprios preconceitos, nossa própria vontade de fechar os olhos para a injustiça e nossa própria capacidade para o bem e para o mal. Um vislumbre do divino. Pilatos encontra Jesus. Imagine um pátio abarrotado. O ar crepita de tensão. Soldados romanos montam guarda, seus rostos endurecidos. Diante deles, um homem está sendo acusado. Mas este não é um homem comum. Este é Jesus de Nazaré. A história se lembra de Pôncio Pilatos, o prefeito romano da Judéia, como o homem que condenou Jesus à morte. Mas e se a história também guardasse um segredo? E se Pilatos tivesse visto algo diferente, algo extraordinário no homem trazido diante dele? Alguns relatos descrevem Jesus como tendo uma aura sobrenatural. Seus cabelos, da cor do ouro puro, emolduravam um rosto de serenidade. Sua barba, também dourada, parecia brilhar à luz do sol. Este não era o rosto de um criminoso, era algo mais. Seria este um retrato fiel de Jesus?
Ou seria uma história tecida por mãos posteriores, ansiosas para pintar o Messias sob uma luz divina? Os evangelhos canônicos, aqueles aceitos como parte da Bíblia, não fazem menção a tal aparência. Os registros históricos também permanecem em silêncio sobre este detalhe. A verdade do Evangelho ou uma mentira dourada. Desmascarando o autor. A pergunta paira no ar como fumaça de incenso. Por que embelezar a aparência de Jesus? Uma possibilidade emerge das brumas do tempo. Os primeiros cristãos, buscando propagar sua fé, poderiam ter usado essa imagem impressionante. Um Jesus radiante, brilhando com uma luz interior, teria sido um símbolo poderoso. Isso o diferenciava. Falava de divindade. Isso o tornava inesquecível. Teria essa descrição sido adicionada posteriormente? Teriam os escribas que copiaram os evangelhos sido influenciados por sua fé? Eles buscaram elevar Jesus acima do reino dos homens, torná-lo mais do que humano. A possibilidade é tentadora. Fala do poder da crença, o desejo humano de ver o divino no mundano. No entanto, a ausência dessa descrição nos evangelhos canônicos é um enigma. Esses textos, tão centrais para a fé cristã, poderiam facilmente ter incluído tal detalhe. Seu silêncio levanta mais perguntas do que respostas. Os evangelistas teriam acesso a fontes diferentes, ou eles optaram por se concentrar em outros aspectos da vida e ensinamentos de Jesus? Nos salões do poder. Um diálogo de justiça e divindade. Pilatos, experiente governador romano que era, deve ter encontrado incontáveis indivíduos acusados. No entanto, algo em Jesus o fez parar. Os evangelhos descrevem o comportamento de Jesus durante seu julgamento como surpreendentemente calmo. Ele não implorou por sua vida. Ele não se enfureceu contra seus acusadores. Ele falou com uma autoridade silenciosa que pareceu perturbar o governador romano. A conversa deles, conforme relatada nos evangelhos, é um estudo de contrastes. Pilatos, o político pragmático, acostumado a exercer o poder. Jesus, o pregador itinerante, falando de um reino que não é deste mundo. Um homem preocupado com a estabilidade do império, o outro com a salvação das almas. Podemos imaginar Pilatos, cansado de anos lidando com disputas mesquinhas e rebeliões, surpreso com este prisioneiro. A compostura de Jesus, sua falta de medo, deve ter sido desconcertante. Esta não foi a resposta de um criminoso comum. Dai a César palavras que abalam um império. Os evangelhos registram uma frase proferida por Jesus que reverberou pelo pretório de Pilatos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em uma única frase, Jesus habilmente desviou da armadilha que Pilatos lhe havia armado. Ele reconheceu a autoridade de Roma ao mesmo tempo em que afirmava o poder superior de Deus. Esta declaração, tão simples, mas tão profunda, deve ter atingido Pilatos com a força de um golpe de legionário. Falava de uma sabedoria que transcendia as disputas políticas da época. Sugeria uma perspectiva que via além dos confins do poder terreno. Pilatos, podemos supor, era um homem prático. Ele entendia de poder, ambição, das maquinações dos poderosos. Mas as palavras de Jesus indicavam um tipo diferente de poder. Um poder que não dependia de exércitos ou decretos. Era um poder enraizado em algo mais profundo, algo que Pilatos pode ter sentido, mas não conseguiu compreender totalmente. Apesar de toda a sua hesitação, Pilatos acabou tomando uma decisão que o assombraria para sempre. A pressão das autoridades religiosas, as tensões crescentes em Jerusalém e o medo de uma possível revolta forçaram suas mãos. Ele sabia que a cidade era um barril de pólvora prestes a explodir e qualquer erro poderia resultar em violência incontrolável.
Assim, Pilatos optou pela crucificação de Jesus. Não porque acreditava que ele fosse culpado dos crimes pelos quais estava sendo acusado, mas como uma maneira de acalmar os ânimos, de sufocar a agitação política e evitar um levante que poderia comprometer seu governo na região. Para Pilatos, essa era a escolha mais pragmática, uma forma de manter a ordem em uma cidade que parecia sempre à beira do caos. Quando tomou essa decisão, não foi sem pesar. Ele sabia que estava sacrificando um homem que, aos seus olhos, não representava uma verdadeira ameaça ao poder de Roma. Mas, em sua mente, o bem maior era preservar a paz, ainda que a um custo que ele próprio reconhecia como injusto. Com isso, Jesus foi entregue à multidão para ser crucificado, e o destino de Pilatos, assim como o de Jerusalém, foi irrevogavelmente marcado por essa escolha. O relato não poderia estar completo sem mencionar um artefato significativo que traz à tona a figura de Pôncio Pilatos de maneira palpável, a Pedra de Pilatos. Descoberta em 1960, essa pedra é um marco arqueológico que oferece evidências concretas da existência de Pilatos como o governador romano da Judéia. A inscrição, gravada em latim, dedica o artefato ao imperador Tibério, mencionando explicitamente Pôncio Pilatos como prefeito da Judéia. Essa descoberta não só confirma a presença de Pilatos na região, mas também solidifica sua posição de autoridade durante um período tumultuado da história que culminou na crucificação de Jesus. A pedra, encontrada em Cesareia Marítima, uma cidade que era um centro administrativo importante na época romana, reforça a veracidade das narrativas encontradas nos textos históricos. É um lembrete físico de que Pilatos não era apenas um personagem dos evangelhos, mas uma figura real que atuou em um cenário complexo de poder, política e fé. Com essa descoberta, o legado de Pilatos se torna mais tangível, conectando os pontos entre os relatos bíblicos e a realidade histórica do Império Romano. Cada vez que olhamos para essa pedra, somos transportados para um momento em que as decisões de um homem influenciaram o destino de muitos, um eco do passado que ainda ressoa nos dias de hoje. À medida que chegamos ao final desta narrativa, é essencial reconhecer que a história de Pôncio Pilatos e a crucificação de Jesus não são apenas uma sequência de eventos isolados, mas parte de um complexo mosaico de artefatos e acontecimentos que corroboram essa poderosa narrativa. Cada descoberta arqueológica, cada relato histórico, acrescenta camadas de entendimento sobre o impacto profundo que esses eventos tiveram no curso da história. O testemunho de Pilatos, a Pedra de Pilatos e outros artefatos importantes oferecem uma visão mais rica sobre a realidade da época e as tensões que existiam entre os romanos e os líderes religiosos judeus. Essas peças do passado não apenas iluminam a figura de Jesus, mas também o contexto em que ele viveu e morreu. E, para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais, convidamos vocês a assistirem a um vídeo que explora os acontecimentos que ocorreram logo após a morte de Jesus na cruz. Há muito mais a ser descoberto sobre as reações, as mudanças e as influências que se seguiram à crucificação, e a história continua a se desdobrar em detalhes fascinantes. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através da história. Que as lições do passado continuem a nos inspirar e a nos guiar. Até breve.